Olá, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Pablo, eu sou professor assim como você e hoje eu estou aqui para te trazer um assunto muito importante para o teu desenvolvimento dentro da sala de aula. Hoje vamos falar sobre o livro didático, essa importante ferramenta que tanto auxilia o docente há tantos anos dentro da educação. Olha, para falarmos hoje, sobre o livro didático, eu vou te contar como eu uso e tiro o melhor proveito dessa ferramenta nas minhas aulas, certo? Então, olha só, no último dia 27 de fevereiro foi comemorado aí o Dia Nacional do Livro Didático. E resolvi trazer essa live para você para te falar como eu uso essa ferramenta dentro da sala de aula e busco tirar o melhor proveito dela. Então, o livro didático ele deve ser visto como um facilitador do processo de ensino do teu aluno e principalmente um guia para tuas aulas. Quando a gente escolhe o livro didático, temos essa ferramenta, esse recurso que o governo manda para as escolas públicas e as escolas particulares, a partir da sua gestão, a partir da sua administração, faz essa escolha junto com o corpo docente desse material para o ano letivo, deve ser aferido com muito cuidado essa escolha, porque é uma ferramenta que vai te apoiar e é uma ferramenta que vai auxiliar o desenvolvimento e aprendizado do teu aluno. Isso requer muita atenção. A escolha do livro didático muitas vezes é feita de maneira aleatória por alguns docentes. Quando você tem a obrigação de escolher o seu material, você tem que ter todo o cuidado. Afinal, você quando chega numa livraria e busca por algum título da sua escolha, do seu interesse, você pega esse livro, você degusta esse livro, como algumas livrarias que oferecem esse serviço, para que você possa sentar, para que você possa tocar no livro, abrir, folhear, ler um pouco daquele material para saber se realmente é o que você procura. A mesma coisa, o mesmo critério deve ser feito também no livro didático. Por se tratar de uma importante ferramenta no desenvolvimento do aluno e uma importante ferramenta para a elaboração, para a construção e o desenvolvimento das tuas aulas, não deve ser tratado como uma escolha qualquer ou como algo tão corriqueiro. Deve ser algo que requer atenção, deve ser algo que requer cuidado da parte do docente e principalmente da gestão escolar. Quando fazemos a escolha desse material, é necessário que seja feita uma análise prévia dos títulos que serão disponibilizados para a tua escola e a partir dali você deve sentar junto com o corpo docente, deve sentar junto com a coordenação pedagógica da escola e fazer uma análise minuciosa desse material. Olha só, o livro didático ele serve como um norte para tuas aulas. Eu costumo dizer que o professor ele tem uma autonomia dentro da sala de aula e essa autonomia ele pode fazer o uso desse material escolhido, o uso desse livro didático sem se amarrar a ele. O livro didático ele serve como um apoio e não como uma amarra, certo? Então o professor ele tem toda a autonomia de fazer a escolha do material, bem como o uso dele. Olha, por muito tempo eu analisando alguns livros didáticos que eu recebia das editoras para o próximo ano, fazer uma análise dele, verificar o conteúdo dele, ver se ele estava adequado ao que eu precisava dentro da sala de aula e principalmente adequado à realidade do meu aluno, eu observava que, na prática, fazíamos uma análise muito superficial. Escolher esse material, como falei já para você, requer muita atenção. E é justamente a partir dessa atenção que você dá que você vai ter uma boa ferramenta para o desenvolvimento e aprendizado do teu aluno. Olha só, o livro didático ele serve para construir uma estratégia
para você trabalhar durante o ano. Você não precisa ficar amarrado. Eu tenho que trabalhar todo o conteúdo desse material durante o meu ano. Não. Você tem que trabalhar o material mais adequado à realidade do teu aluno e principalmente vendo as necessidades que ele precisa. E também alinhado ao que as avaliações externas necessitam como aprendizado. Quando a gente vai trabalhar com o livro didático, quando eu vou trabalhar com o livro didático, eu costumo pegar ele e analisar capítulo por capítulo, compreender todo o conceito que o autor quis passar ali na elaboração daqueles conteúdos, como ele distribuiu capítulo por capítulo, vendo a organização, vendo também a diagramação desse material para ver se é uma diagramação que vai facilitar o entendimento do aluno, uma diagramação que vai passar com qualidade aquele assunto que eu vou trabalhar. Então, quando a gente pega esse material em mãos e faz uma análise prévia, você consegue se planejar melhor. Olha só, um fator importante que eu tiro para mim, para tirar o melhor proveito do uso desse material, é fazer uma análise tópico a tópico dos capítulos. Ver a coerência, ver se ele está alinhado ao ensinamento, ao que ele quer passar, à proposta. Eu vejo também a clareza com que o autor passa esse conteúdo. Mas eu ainda faço uso de uma ferramenta melhor. Eu uso mecanismos digitais para que eu possa refinar esse conteúdo. Você pode até dizer, mas Pablo, você está mastigando demais esse conteúdo para o aluno. O aluno ele precisa ler, o aluno ele precisa interpretar e compreender muito bem esse livro, o que está ali no capítulo. Você vai servir como apoio, como auxílio para esclarecer. Concordo plenamente com você. Mas pensa comigo, hoje estamos num mundo digital, rápido, instantâneo, onde tudo acontece no estalar de um dedo. Então, agilizar esse processo, agilizar com apoio dessa ferramenta, com apoio do livro didático, o conteúdo que eu quero passar para o meu aluno, faz com que eu ganhe dentro da proposta do ensino que eu quero passar para ele, do conteúdo que eu vou passar para ele. De que maneira? Onde eu pego esse conteúdo, eu pego aquele capítulo que eu vou trabalhar dentro da unidade e eu faço um planejamento prévio de aulas práticas, atividades em grupo, avaliação. E pego todo esse material e transformo de uma maneira que eu atinja os meus alunos. Cada aluno ele tem um grau de conhecimento que deve ser muito bem observado pelo professor. O aluno, muitas vezes, tem uma dificuldade de interpretação, uma dificuldade de leitura, e isso deve ser incentivado. Devemos incentivar o hábito da leitura, devemos incentivar a prática das atividades ali propostas no livro. Mas o professor ele pode começar pela base. O professor pode observar qual a carência do teu aluno, qual a necessidade do teu aluno e adequar da melhor maneira possível o uso dessa ferramenta. Durante a minha prática pedagógica, eu pego o melhor do melhor material que esse livro propõe, com relação às atividades, com relação aos conteúdos, com relação aos conceitos, e tento trabalhar de uma maneira que facilite a vida também do meu aluno e também que facilite o entendimento daquilo que eu estou passando para o meu aluno. Então, o professor tem essa autonomia e o professor tem essa importante ferramenta na sala de aula. Nos últimos anos, eu tenho percebido que dentro das escolas, principalmente as escolas públicas, falar por prática, né, como professor de uma escola pública, tenho percebido que muitos professores têm feito duas opções. Ou segue o livro exclusivamente como um guia, tenho que fazer o capítulo 1, tenho que fazer o capítulo 2, tenho que fazer o capítulo 3, e ainda faz aquele cronograma. Pessoal, ainda falta tantos capítulos para terminar. Muitos professores seguem à risca,
passo a passo tudo que está ali no livro. E muitas vezes ele não para refletir. Será que o meu aluno está realmente compreendendo o que eu estou passando para ele? Será que meu aluno está fazendo uso dessa importante ferramenta no seu desenvolvimento, em casa ou dentro da sala de aula? Ou simplesmente é mais um peso que ele coloca ali na mochila, isso quando ele traz? Um outro ponto também importante é simplesmente o abandono do livro. Ah, recebi o livro. Não vou usar esse livro de maneira nenhuma. Olha, você pode optar em adaptar, em adequar, em apresentar ao teu aluno essa ferramenta e ver meios ou métodos de se trabalhar com ele. Geralmente, como eu pego esse material, eu pego esse conteúdo que é disponibilizado no livro e faço uma adaptação. Eu adapto a realidade do meu aluno através de aplicativos do Office, eu trabalho, edito ele, faço chamadas criativas, títulos criativos, coloco charge, coloco imagens, para que eu possa chegar junto do meu aluno na linguagem dele, no entendimento dele, nessa facilidade que o mundo gera hoje para esses alunos. Olha só, a gente não tem que ver o uso do livro didático como uma imposição. Ah, eu recebi o livro, eu tenho que utilizar. Algumas escolas hoje já fazem uso de apostilas. Cursinhos, escolas particulares têm trabalhado bastante com essa ferramenta. E aí é alvo de crítica, é alvo de... como é que eu posso te dizer? É alvo de discussões e debates. Será que as apostilas são melhores do que o livro didático? Ou será que o livro didático é melhor do que a apostila? Quem tem a melhor qualidade? Olha, de fato, um livro didático é muito mais abrangente. A apostila ela já se trata de um resumo. A apostila ela é mais resumida a proposta daquela instituição. Então deve ser olhado com mais cautela, sim, deve ser analisado com mais cuidado, certo? E quando eu falo que eu resumo para o meu aluno esse material que está ali no livro, eu não estou fazendo uma apostila. Eu estou simplesmente transformando, às vezes até a linguagem que está ali dentro daquele livro, mais rebuscada, mais trabalhosa, e muito aluno vai dizer, ah, professor, eu não estou compreendendo o que está nesse capítulo. A gente faz essa compreensão junto e a gente vai observando a necessidade do aluno na medida que a gente vai desenvolvendo esse trabalho. Uma outra forma que eu utilizo esse material para facilitar é compreender o estilo das atividades propostas pelo autor. Hoje, quando a gente trabalha em cursinhos, quando a gente trabalha em pré-vestibulares ou cursos preparatórios, ou até mesmo no ensino médio, né, ali com alunos de terceiros anos, quando eles estão às portas de uma universidade, a dinâmica tem que ser outra. A dinâmica tem que ser mais ativa para acordar, para despertar, para chamar atenção. Porque muitos alunos chegam para mim e dizem, professor, eu não estou lembrado desse assunto que foi abordado lá no primeiro ano. Ou, professor, eu não lembro de ter visto esse assunto lá atrás. Então, o que deve ser feito? Eu estou trabalhando com um aluno de terceiro ano, onde eu tenho um livro com a proposta para o terceiro ano, porém, eu não tenho o conteúdo que ele está reclamando, onde ele diz, ah, professor, eu não tive esse conteúdo, eu não tive esse material, então o que é que eu devo fazer? Eu devo buscar esse material, eu devo buscar esse conteúdo que ele diz que está em déficit e acrescentar. Como é que eu vou fazer isso? Ah, o aluno não tem mais o livro do primeiro ano, não tem mais o livro do segundo ano. Então tem que buscar uma forma, eu não tenho que buscar um meio, eu não tenho que acrescentar aquele conteúdo que o aluno está sentindo que está em defasagem, que tem dificuldade. Então a gente cria meios, criamos formas. E por que não pegar o livro didático nessa era digital, onde fazemos um consumo quase demasiado de conteúdos
online, onde a gente tudo que quer pesquisar, inclusive você, é na internet, se prender ao livro didático como única ferramenta de uso em sala de aula e muitas vezes questionar porque o aluno não trouxe o livro, o meu aluno não trouxe o livro, eu vou reclamar à coordenação pedagógica, o meu aluno é obrigado a trazer o livro. E muitas vezes, quando ele traz, eu não faço o uso dessa ferramenta. A escolha desse material, ela é mais uma ferramenta de apoio no aprendizado, como eu já disse logo no início aqui da live. Mas ela não é a única ferramenta. Olha, um ponto que é muito importante, falta a formação do professor para o uso desse material. Aprender a conhecer essa ferramenta, que é tão importante, requer tempo, requer uma demanda, requer muito mais atenção. Para quê? Para que o professor adeque o seu planejamento, que pode ser bimestral, que pode ser semestral ou até mesmo anual. Algumas escolas preferem que o professor entregue todo o seu planejamento anual, e ali o professor vai verificar quais são as habilidades, quais são as necessidades que aquele aluno precisa. E ele vai verificar se o livro didático, se esse importante material, essa importante ferramenta está adequado à necessidade daquele aluno. E não estando adequado à necessidade daquele aluno, o que é que ele faz? Ele vai recorrer, com certeza, à internet. Com certeza ele irá recorrer a outros mecanismos, a outras ferramentas que não o livro didático. Então o professor tem essa autonomia de dinamizar, de melhorar, de aperfeiçoar tudo que está ali naquele material. Claro, o livro didático vai servir como um guia. E essa atenção e essa necessidade de compreender tudo que está ali compete ao professor. Mas é necessário que o professor se adeque também, que busque, que procure, que planeje. Planejar é uma ferramenta também essencial ao trabalho do docente. Olha só, verificar a lógica dos conteúdos colocados no livro pelo autor. Isso pode ser raro, talvez você, professor, não tenha visto nunca ou passado por uma situação, mas eu já peguei livros onde a organização desses conteúdos não estavam tão adequados à necessidade daquela turma que eu ia lecionar. Eu estou trabalhando com uma turma onde o conteúdo e o material que está sendo disponibilizado ali no livro didático não está tão adequado à necessidade do meu aluno, não está tão adequado às necessidades que o meu aluno vai ter lá fora. Seja de uma avaliação externa, seja do Enem, seja de uma própria avaliação interna, essas avaliações bimestrais, que o professor faça de acordo com a sua série. Então, compreender o que o autor colocou e simplesmente aperfeiçoar é uma necessidade de ser trabalhada. Tem muitos professores que pegam o material, pegam esse livro didático e a cada bimestre ele se surpreende. A cada bimestre, quando ele abre um capítulo, ele, nossa, tem uma experiência aqui que eu não tinha visto, vou trabalhar. Ele tenta se adaptar, sabe? Dia após dia. Aí você percebe claramente que o professor não está preparado para usar aquela ferramenta. Muitas vezes ele não sabe nem qual é o livro que foi adotado. Muitas vezes você se pergunta, preciso mesmo desse material? Imagine o teu aluno utilizando um livro que muitas vezes nós, professores, esquecemos de fazer uma análise mais criteriosa, uma análise mais crítica, uma análise mais profissional para entender, para interpretar. O livro didático não pode ser uma descoberta diária. O livro didático tem que ser feito uma escolha consciente, uma organização prévia e muito bem planejada, muito bem articulada e principalmente pode ser articulada até de forma interdisciplinar. Olha só, um outro ponto. Muitas das editoras, elas entregam junto com o livro didático do aluno,
elas entregam também um manual para o professor. Esses manuais para os professores de todas as disciplinas são fantásticos. Eu já tive vários e eu garanto que são os que, pelo menos os que eu trabalhei, são muito bons. E durante essa minha vivência, eu vi que muitos desses materiais trazem informações, trazem ferramentas, trazem mecanismos super importantes para o docente. E muitas vezes esse material ficam se acumulando. O governo entrega para você, professor, esse material, é destinado à escola e às vezes fica lá, dentro de uma biblioteca, para uma consulta. Beleza. Quantas vezes você faz a consulta desse material? Quando não tem uma quantidade para todos os professores, para todos os docentes, quantas vezes você faz uso dessa ferramenta de pesquisa? Quantas vezes, pela falta de tempo, a gente recorre à internet? Quantas vezes na elaboração da aula do dia seguinte, estamos lá à noite pesquisando no computador o conteúdo a ser trabalhado no próximo dia? Quantas vezes pegamos questões que estão ali na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, e lançamos nas nossas avaliações? Foi feito um planejamento prévio? Foi feita uma análise daquilo que deve ser trabalhado mesmo? Imagine um livro didático. Imagine você pegar as atividades que tem ali no livro didático e simplesmente fazer como era feito na minha geração. Capítulo tal, página tal, questões, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, para serem entregues na próxima aula. Muitas vezes o professor não fez nenhuma análise da questão ou do item, né, como queira chamar, da questão ou do item que está cobrando ao aluno. Então, o livro didático não deve ser utilizado como uma caixinha de surpresa. O que será que eu tenho para fazer com os meus alunos amanhã? Abre o livro didático. Abre o manual do professor. Vou fazer isso. Tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção prévia. Muitas vezes eu chego para o meu aluno e digo assim: olha, pessoal, essa semana eu não vou pegar o livro didático, ou eu não vou querer usar o livro didático, mas eu já tenho um material aqui que eu preparei previamente para vocês a partir do livro didático, que pode ser PowerPoint, que pode ser um texto do Word, que pode ser até mesmo algumas atividades que foram extraídas do próprio livro ou similares ao livro, e trago também para o aluno uma proposta. Em casa, faça uso dessa ferramenta com todo cuidado e atenção. Vai lá na página tal desse livro e verifica as questões 5, 6 e 7. Poxa, eu não estou com o livro na sala de aula, mas o professor está me dizendo que na página 24 do meu livro tem as questões 5, 6 e 7 que eu devo fazer. Isso mostra um cuidado, isso mostra para o aluno que você está por dentro do livro didático e necessariamente ele não está ali com o livro na sala de aula. Então, o professor, quando se prepara, ele mostra para o aluno a segurança que necessita para aquele conteúdo. Um outro ponto importante que eu verifico no uso do material, no uso do livro didático, é como é a evolução do conteúdo. Como é a evolução do conteúdo dentro daquela obra. Como eu disse para vocês, eu já tive a oportunidade de fazer análise do livro didático e encontrar dentro desse livro conteúdo, sabe, em conflito, em choque, ou simplesmente, não, esse conteúdo veio primeiro. No meu ponto de vista, esse conteúdo deveria estar lá no final. Qual foi o critério do autor para fazer essa permuta? Qual foi o critério do autor para colocar aquele conteúdo no início do livro e não no final, ao meu ponto de vista? Então eu tenho que entender o que é que o autor está propondo, porque quem está dentro da sala de aula não é ele. Quem está dentro da sala de aula é você.
E compreender essa necessidade vai de quê? De conhecer o material que você está usando, de conhecer essa ferramenta que você está usando com o teu aluno. Um outro ponto também super importante é a avaliação. Adequar o teu ensino às avaliações é super importante. Eu me recordo de um evento que eu participei, em um congresso, onde falávamos sobre conhecer as propostas do Enem, dessa importantíssima avaliação aqui no nosso país. O Enem, ele deixou há muito tempo, ele nunca teve essa proposta. Criamos essa proposta. Eu me recordo que na minha época de ensino médio, de vestibular, pré-vestibular, o Enem, quando eu fazia, o professor chegava para mim: olha, você tem que decorar esse assunto, olha, você tem que engolir, devorar tal conteúdo. Aí eu me perguntava, o Enem ele é conteudista? Ou eu tenho que ser um aluno decoreba? Ou eu tenho que ser um aluno que domina as diversas áreas das ciências, que eu compreendo todas as disciplinas como um todo? Então, quando eu trabalho com o livro didático, eu tenho que observar como eu vou avaliar o conhecimento do aluno se eu estou usando o livro didático. Se eu estou usando o livro didático, se eu estou seguindo coerentemente o conteúdo que está sendo proposto ali, e esse conteúdo é proposto pelo meu planejamento, pelo que eu pretendo passar e aplicar para o meu aluno, e também a missão da escola, o que a escola propõe, tudo que está ali, eu tenho que ter um cuidado muito, muito grande no quesito avaliação. Você, professor, já deve ter ouvido alguns dos seus alunos dizer: nossa, o professor está fazendo essa prova aqui, eu nunca vi, ele nunca me passou essa questão. Ele passa na prova uma questão que na atividade ele me cobra outra. Como é isso? Analisar com todo cuidado a forma que eu vou avaliar o meu aluno a partir do uso desse material, desse livro didático, é super importante. Quando fazemos uma análise prévia daquilo que foi planejado, daquilo que eu estou propondo a ensinar, eu tenho que também saber o que eu vou fazer para avaliar. Tanto para avaliar se o livro realmente está me trazendo resultados junto ao aluno, e também saber se o que eu estou cobrando do aluno está adequado àquilo que eu cobrei em cima do livro didático. Então, tem vários critérios, tem vários pontos que devem ser analisados, como eu já citei aí para vocês, analisar cada capítulo, cada tópico daquele livro, compreender como é o estilo das atividades que o livro está propondo, qual é a lógica da organização do autor, qual foi o critério que ele utilizou para fazer aquela diagramação, qual foi o critério que ele usou para colocar todo aquele conteúdo na ordem que ele propôs. Ver, analisar, consumir o manual do professor também é um ponto super importante. Como eu falei para vocês, muitas vezes esse material, esse manual que está ali, justamente com o esclarecimento do autor, com a proposta de uma atividade prática, com a proposta de um texto para uma reflexão, com a proposta de aulas extra classes, até alguns manuais recomendam: olha, se você puder levar o teu aluno para um museu, se você puder levar o teu aluno para um laboratório dentro de uma universidade, para que ele possa ver na prática como isso acontece, é favorável. Muitos professores desconhecem dessa ferramenta, simplesmente por não utilizá-la, simplesmente por se acomodar e ver: é um livro didático, hoje em dia tem tudo isso na internet. Não é bem assim. O livro didático ele vai te orientar, o livro didático ele vai te apoiar. Ele não é uma amarra, ele é mais um recurso. Verificar a evolução desse conteúdo também, de como é feita essa proposta desde o primeiro ano ao terceiro ano. Eu estou falando, professor, de primeiro, segundo e terceiro ano por ser um professor de ensino médio.
Mas você também pode verificar, caso seja um professor de ensino fundamental, tentar compreender também da mesma maneira, né, como é adotado esse livro didático aí. Caso você seja um professor de uma rede particular, geralmente as redes particulares sentam ali com os docentes, verificam qual ou quais livros serão adquiridos. Em geral, o professor se vê na obrigação de consumir todo aquele material. Ah, por quê? Não, porque os pais compraram esse material, vamos consumir. Mas de que maneira essa ferramenta é consumida? Eu sei, professor, que falar do livro didático gera muitas opiniões. Ah, eu sou a favor. Ah, a gente está na era digital, Pablo. Vamos evoluir, vamos buscar outros meios, outras ferramentas. Mas, de fato, a física desse livro, de tocar, de folhear, de buscar, faz com que o aluno trabalhe uma parte dele que hoje, infelizmente, tem sido negligenciada, que é o incentivo à leitura, que é o incentivo à pesquisa, que é o incentivo a saber fazer. Hoje, costumamos encontrar tudo muito prontinho, enlatados de supermercado. Ah, eu preciso disso. Vou aqui na internet. Ah, eu preciso achar isso. Vou pesquisar aqui na internet. Consumo, às vezes, de conteúdos que não são bem elaborados. Que não são elaborados nem por mim e nem por você. Que negligencia, muitas vezes, a linguagem, que negligencia, muitas vezes, a ciência. Conteúdos que são jogados aleatoriamente na internet e são consumidos de maneira inadequada. Então, apresentar o livro ao aluno enquanto uma importante ferramenta para o seu aprendizado requer técnicas, requer planejamento, requer metodologias por parte de quem? De você, professor, de mim também, que sou um professor. Então, compreender todo esse universo gera, de fato, grandes debates, grandes discussões, se devo ou não utilizar, se eu devo adequar esse livro a uma apostila. Aí você vai dizer, eu tenho um livro, por que eu vou fazer uma apostila? Mas você já viu a necessidade do seu aluno? Você já observou qual a carência que tem o seu aluno? O que ele precisa? Então, planejar é fundamental para o aprendizado, para a gente chegar naquele resultado que tanto esperamos dentro da sala de aula. Não só do aluno, mas também nosso. Porque a partir daí a gente gera autoridade, gera, como é que eu posso dizer, mostra ao aluno o domínio, a propriedade daquilo que você está falando. Pode ser um resumo. Lembra do que eu disse? O aluno não está com o livro em sala de aula, mas eu chego para ele e digo, pessoal, página 24 do teu livro, questões 5, 6 e 7. Vai lá e faz essa atividade que a gente vai trabalhar ela de alguma maneira. Então, quando eu chego para o aluno dessa forma, ele não precisa estar com o livro. Ele vê que eu sou uma autoridade, ele vê que eu domino o que eu estou falando e aí temos autoridade e domínio na sala de aula. Então essa ferramenta, ela não é mais um peso. Essa ferramenta, ela não é para estar em prateleiras de biblioteca esperando o mofo, a traça, a poeira consumir. Ela é para ser usada, ela é para ser aproveitada. Agora, ela não é uma amarra. O livro didático, ele é um recurso que te apoia naquilo que você precisa dentro da sala de aula. Ele faz com que seu tempo seja otimizado. O livro didático, ele vai fazer, professor, que as suas aulas gerem debates, gerem discussões, que as tuas aulas sejam dinâmicas. Sabe por quê? Porque ele vai te guiar, ele vai te mostrar como você pode otimizar o seu trabalho com os teus alunos. De que maneira? Simplesmente te dando mais tempo,
para dinamizar aquele teu conteúdo. Ou seja, você aproveita o teu tempo na sala de aula, que às vezes é tão pouco com o aluno, dependendo da tua disciplina, você aproveita e otimiza aquele tempo para fazer valer aquele conteúdo que você está passando. De que maneira? Com dinâmicas, com debates, com discussões, com experimentos. E o livro está ali para te apoiar e o livro está ali para te guiar. Então, vamos deixar de negativar esse uso, deixá-lo de lado. Ah, por que não? Não quero usar mais esse livro. Ah, esse livro está defasado. Ah, esse livro não está adequado ao que eu quero. Adeque-se. Pegue ele, observe, veja o que pode ser utilizado daquela ferramenta tão importante e produza o seu conteúdo para que chegue até o teu aluno da melhor forma possível. Quero já te avisar aqui que às quartas-feiras, toda quarta e toda sexta, às 20 horas, eu vou fazer aqui uma live trazendo conteúdo exclusivo para você, professor, para que a gente possa aprender e aperfeiçoar mais a educação no nosso país. De qualquer forma, eu tenho certeza que cada um tem uma posição, cada um tem suas objeções, cada um tem seu ponto de vista, mas eu tenho certeza que a gente consegue trocar essa informação e tirar melhor proveito dela. Aproveite, se você não está me seguindo aqui no Instagram, já me segue aqui no Instagram, me segue também lá no Facebook, fica atento aí aos stories para ficar por dentro de todas as lives que eu vou estar trazendo para vocês, trazendo mais conteúdos de valor, trazendo mais conteúdo que vai agregar à tua carreira, que vai facilitar a tua vida em sala de aula e que a gente vai construir tanto conteúdo bom que eu tenho certeza que você vai tirar proveito de todos deles. Aproveita, deixa depois aqui para mim, eu vou colocar um postzinho onde você vai poder colocar ali teu comentário e falar qual é a tua prática, como é que você utiliza o livro didático, dar uma sugestão, falar também aí o que achou dessa minha fala sobre esse material, sobre como eu utilizo ele, e eu vou compartilhando aí conhecimento com vocês. Foi um prazer enorme tê-los aqui, forte abraço e até a próxima live.